os sinais da tua vida, mas se mostram cada vez. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Se chamam crentes, a batalha já soou. Em sua frente, o seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações os reis da terra por poder governará. Com poder e santidade toda a terra renascerá. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Iguais nações e a julgar todos grandes e pequenos, o juízo aplicará. Os reinos triunfantes ao céu e ao cantar, venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. A paz do Senhor Jesus, boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos que estão entrando aqui na live. Mais uma live da Associação Cristã Pro Bem, porque fazer o bem faz bem. E nós estamos estudando a Bíblia, conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Nosso objetivo é conhecer a palavra, estudar a Bíblia e ter mais intimidade com Jesus Cristo, conhecendo seu caráter, conhecendo suas obras, conhecendo seus feitos, né? Tudo aquilo que ele fez. É muito importante o cristão conhecer o seu mestre. Esse aqui é o nosso objetivo. Nós estamos estudando o livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Nós estaremos voltando do início do capítulo 7, porque na semana passada nosso sinal estava muito ruim. Então nós iremos retornar, ou seja, começar aqui do 7 do início. Capítulo de número 7, Evangelho segundo escreveu Lucas. Você pode pegar a tua Bíblia e nos acompanhar. Ou pega aí no teu smartphone, no teu telefone, no aplicativo, não tem problema. Se quiser pegar um caderno, fazer anotação, fica à vontade. Importante é que você aprenda, importante é que você e eu, nós juntos possamos aprender cada vez mais sobre Jesus Cristo. Uma bênção, né? Querido Deus, em nome de Jesus nós te louvamos, Pai Santo, Criador do céu e da terra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Por tudo que o Senhor tem nos dado, nos guardado, nos livrado de todo mal, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos alcançou e ainda está conosco. O Senhor é bom, porque Deus é bom.
graças nós rendemos a Ti. Ajuda-nos a sermos cada vez melhores, errando menos, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Assim nós podemos alinhar o nosso coração com o Teu, fazer a Tua obra, cumprir o Teu querer, fazer os milagres e prodígios que Jesus nos ensina até hoje, para que o mundo possa saber que o Senhor é Deus, único Deus que ainda opera maravilhas no meio de nós, que o Teu amor é infinitamente maravilhoso e nos alcança a todo tempo. Pai Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos também pelos países em conflito. Senhor, tem misericórdia, alivia o sofrimento daqueles que não têm culpa, aqueles que estão em meio aí aos países, em meio ao conflito, né? As vítimas, Pai, abençoa, dá livramento em nome de Jesus. Abençoa também o Brasil, nosso país, nossa terra natal, celeiro cristão do mundo, assim está profetizado. Abençoa a nossa nação, dá-nos, Pai, governantes que tenham temor e tremor com o Senhor. Não nos coloque nas mãos de governantes maus, Pai, antes que eles possam sentir um respeito à Tua palavra e nos governar com sabedoria e com justiça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor alcance a nossa família também, nossa família biológica, nossa família social, nossos amigos, Pai, todos aqueles que estão ao nosso redor, nossa família espiritual, o corpo de Cristo. Tem misericórdia, Pai. Ô Senhor, não permita que o inimigo venha nos tocar. Não permita legalidade sobre a nossa vida, que as nossas legalidades não sejam motivo do inimigo nos tocar e tocar na nossa família, na nossa saúde, nossos bens. Antes, Pai, livra-nos do mal, Pai. Ensina-nos a perdoar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas. Você já pegou aí? Pega aí agora, você tem 2 minutinhos aí para ir pegando o Evangelho, conforme escreveu Lucas, e já também separa aí com você um copo com água, que nós estaremos orando pela água, não porque a água me seja milagrosa, nada desse místico segredo da água, não, mas é porque nós cremos que o Senhor Jesus pode manifestar o seu poder por meio de um copo d'água, pela nossa fé. E aí nós vamos exercitando a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é uma forma de nós manifestarmos a fé e recebermos também uma cura, uma libertação. Coloque aí, já separa seu copo com água. Daqui a pouco nós estaremos orando pela água. E Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Oh, glória a Deus, é isso aí. Vamos chamando mais gente, vamos compartilhando. Eu vou aqui compartilhar também. Já vou dar uma compartilhada, né? Vou mandar a primeira paz do Senhor aqui a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui a todos. Todos. Muito bem. Já dei um joinha. Vamos compartilhar. Você pode compartilhar. Você pode mandar aí nos seus amigos, na sua lista, no Instagram, no Messenger, né? Você pode compartilhar e as pessoas verão que nós estamos aqui na live e com certeza quem tiver interesse vai participar. E quem não tiver interesse, não tem problema. Segue a vida. Nós vamos pregar para quem quer ouvir, né? Nós vamos ensinar quem quer aprender. Nós não estamos preocupados com quem não quer. Nós estamos preocupados com quem quer. A nossa preocupação, a nossa atenção é voltada para quem deseja. A comida é colocada à mesa para quem tem fome e água para quem tem sede. Agora, não tem fome, não tem sede, então está saciado, né? Não tem problema. Então está tudo certo.
segue a vida, assim mesmo. Não podemos perder o foco. O alvo é a salvação daqueles que querem e daqueles que o Espírito Santo convence, porque não é o poder da nossa palavra, mas sim o poder da palavra de Deus. Então o poder da palavra de Deus é que transforma, é o poder do Evangelho que cura, é o poder de Deus, não o poder do homem. Senão seria aí um trabalho psicológico, social, seria um curso, um coach, né? E não é essa a nossa ideia. Nossa ideia, ao contrário, é mostrar que a leitura da Bíblia é simples, que é possível ler a Bíblia, é possível compreender de modo simples, sem teologia, sem complicação, é muito simples. Lógico, nós dependemos do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele nos ensina e nos mostra. Não abrimos mão dessa dependência. Por mais que você estude, por mais que você possa ter aí técnicas de interpretação, hermenêutica, exegese, homilética, pode ter tudo, pode fazer tudo, mas a dependência do Espírito Santo é fundamental. É o que mais importa. O que mais importa é a dependência do Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Vamos começar aqui do início. Diz assim: e depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Você vê que ele não conseguiu ir, mas ele mandou alguém em seu lugar. Ele pediu para alguém ir até Jesus em seu lugar, o centurião, rogando-lhe que viesse curar seu servo. Olha o que é uma intercessão. O que é o poder de alguém intercedendo por você. O chefe dele ia pedir para Jesus, não conseguiu ir, pediu para alguém, um terceiro, interceder, falar: olha, está acontecendo isso lá, tal, precisa curar o servo. Então a intercessão, ela é importante. Tem gente que ainda não caiu porque você está orando, e talvez você também não tenha caído porque alguém está orando por você. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu acredito que por conta do centurião ser romano e ser um guerreiro, né, tinha ali uma rixa, né, uma rivalidade. Então, vamos dizer assim, que na cabeça do povo, seria justo orar pelo inimigo ou fazer um milagre? Eles estão por fora. Jesus não tem inimigo. Quem é crente, quem é cristão, não pode ter inimigo. Inimigo não é coisa de quem é de Deus. As pessoas podem até serem seus inimigos, mas você que é crente não pode ser inimigo de ninguém. Você tem que orar por todo mundo. Você tem que abençoar todos, independente de qualquer coisa. Todos que queiram. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então os amigos foram lá dizer: olha, ele falou para você não ir não, falou para não entrar, ele não se vê digno de você entrar debaixo do telhado dele, está com muita vergonha, está muito acanhado, ele é centurião e ele mandou a gente vir aqui falar com o senhor. Foi isso. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digno, nem fui lá pedir para alguém ir. E agora não vejo ser digno também do senhor entrar aqui. Mas eu sei que se o senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo será curado. É isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz.
Aqui mais uma observação para a gente. Você vê que o próprio centurião compara o serviço da vida natural, que ele é um senhor sobre os seus servos, e que se ele dá uma ordem, eles obedecem. Então veja que no mundo de Deus, as coisas acontecem com as mesmas leis. São leis espirituais, são leis da obediência, leis da legalidade. Todo o sistema espiritual, tanto no céu, quanto debaixo do céu, quanto na terra, está formado por leis divinas já estabelecidas. Então, uma das leis é a autoridade de um líder. Aqui ele diz, eu sou líder e tenho sob minha responsabilidade pessoas, e eu digo vai, eles vão, eu digo obedece, eles obedecem. Então, aqui ele está fazendo uma comparação, dizendo para Jesus o seguinte, eu vejo que o Senhor é um líder, eu vejo que o Senhor tem poder. E se o Senhor mandar no mundo espiritual, os que estão a te servir irão te obedecer. Então é isso que ele creu que Jesus estava com o controle sobre o mundo espiritual, sobre a cura. E ele entende que se Jesus lançasse uma palavra, eles deveriam obedecer. A doença tem que obedecer quando Jesus lança uma palavra. A escravidão tem que cessar quando a palavra vem de Deus, quando a palavra vem de Jesus. Por quê? Porque é a autoridade máxima, é a autoridade suprema, é o nome sobre todo nome, é o nome que está acima de todo nome. Então aqui tem uma mensagem oculta de poder de Deus por meio da autoridade do Senhor Jesus. Então você na tua casa, você diga sobre a doença, sobre o teu problema, que você crê no poder do Senhor Jesus e que pelo poder do nome dele, do sangue dele, você determina que a cura aconteça, que a libertação aconteça. Não peça, me dá, Senhor, não me dá. Determine, eu creio, já está acontecendo. Utilize a sua autoridade delegada. Por quê? Porque Jesus nos deu essa autoridade. E ele disse que do céu eu recebi todo o poder. E todo o poder me foi dado. E eu lhes dou o poder que me foi dado. Então Jesus repassou para seus discípulos todo o poder, toda a autoridade. Então nós temos agora uma autoridade delegada por Deus, por meio de Jesus Cristo, para operar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os enfermos. O poder está conosco. Agora, eu também dependo que a pessoa creia que seja o momento dela ser curada. Mas o poder, a autoridade está na nossa mão. E aí você determine, diz eu creio, já determino agora, tomo posse do meu carro, da minha casa, da minha família, determino que haverá cura, libertação, e tem que acontecer. Você pode até pedir para um anjo, porque os anjos também estão debaixo da nossa autoridade. Os anjos estão para nos servir. Anjos do Senhor que estão ao nosso serviço, vão em tal lugar em nome de Jesus, me proteja, acampa no meu lar, anjos com uma espada de fogo e protege esse ambiente, expulsa todo demônio, todo mal, em nome de Jesus. Está determinado, está dado comando para os soldados. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha aí o que Jesus disse. Que Jesus se espantou com a fé. Na verdade, Jesus sabia, mas ele se utilizou da fé do centurião para poder mostrar para as pessoas ao redor que havia uma fé daquele tamanho. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Uma palavra. Estava lá e aconteceu. Ele falou aqui, aconteceu lá. É poder quântico, né? Poder da energia quântica aí que já estão agora falando muito aí, descobrindo agora essa nova energia quântica. Essas coisas que acontecem, tá uma loucura. Inteligência artificial
esse conhecimento. Estamos vivendo o tempo de Daniel. A profecia de Daniel, que a ciência, a tecnologia, os conhecimentos, né, iriam se desenvolver em grande escala. E já estão chegando aí no comecinho do fim, talvez. Guarda a sua salvação, toma cuidado, porque está apertando, está apertando. Quem tem fé, proteja, invista na sua fé, né? Treine a fé. A fé você treina, viu? Se você não treinar a tua fé, você pode desanimar e achar que não está mais acontecendo nada. Não, determina. O milagre quem faz é Deus. Nossa função é só manifestar a fé. E o milagre depende de Deus. Se Ele quer, faz. Se não quer, não faz. Mas eu não posso deixar de determinar. Eu não posso deixar de manifestar a fé pela minha vida. E você também não pode deixar de manifestar a fé pela sua vida. Capítulo 7, versículo 11. Vai falar do filho da viúva de Naim. Ele vai ser ressuscitado. Olha aí. Quantos milagres, né, nós vemos aqui na Bíblia que Jesus ele operou. Isso aqui não é nem um décimo do que ele fez de verdade. Não caberia na Bíblia, não caberia num livro. Estudiosos falam que muito mais ele fez. Isso aqui é alguns testemunhos que foram colocados. E às vezes nós nos pegamos com dúvidas, né, sobre algumas coisas. Será que esse mês eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será que eu vou conseguir pagar a prestação? Será que eu vou conseguir pagar a faculdade? Eu vou conseguir fazer meu curso? Você vê, nós vamos entrar numa fase aqui, no versículo, que fala da cura, da ressurreição de uma pessoa, que ele é ressuscitado. Então, se Jesus tem poder de ressuscitar o morto, qual seria a limitação para ele? Então, não do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista da lógica, uma fé racional, não há impossível para Deus. Não existe impossível. É você que está pondo a impossibilidade aí, colocando a dúvida no seu coração. Às vezes nós mesmos fazemos isso, colocando dúvida no nosso coração. Não vai dar, acho que não vai dar, não sei o quê. Para de colocar dúvida e fala, vai dar, já deu certo. Porque aquele que ressuscita, que traz a vida, tudo pode. E eu creio que ele já fez. E eu já vejo aí a minha vitória. E vai determinando, não seja negativo. Por favor, hein? O filho da viúva. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Isso aqui aconteceu de verdade. Não tem como falar que inventaram, não é? Isso aqui é história. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Como é que você vai dizer não chora para quem está morrendo, para quem está com o filho morto, dentro do caixão? Mas o não chores aqui, na minha opinião, não é falando para não chorar, mas já é um consolo. Jesus já estava consolando, tipo, não chore, fique calmo, vai dar tudo certo, né? E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Tocou o caixão. Os judeus não tocavam o caixão, porque o caixão era morte. E eles tinham um costume religioso de não tocar no morto, não tocar nesses lugares, né, em lugar de morte. A religião não deixava tocar no caixão. Veja, Jesus era judeu e agora para ele curar, ele tocou no caixão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus quebra religiosidade, quebra conceito, quebra costume. Jesus não está preso a nada disso não, gente. Se ele quiser curar, ele cura. Ele cura no sábado, ele cura à noite, ele cura no banheiro, ele cura em qualquer lugar. Ele pode te curar em qualquer... Jesus não está limitado porque você tem pouco pecado, muito pecado, porque você não orou. Se ele tiver compaixão, se você tocar o coração de Deus, o Senhor, ele é amoroso, ele vai te curar. Com certeza. Ele só está em busca de um coração quebrantado, de um coração sincero. Abra seu coração, seja sincero com Deus.
Deus não depende de que você seja perfeito para Ele te curar. Não é um merecimento daquilo que você faz. Não é porque você dizima, não é porque você oferta, não é porque você vai na igreja, não é porque você não pecou, não é por isso. Isso aí era lá no tempo da lei. No tempo da graça, Jesus cura porque Ele é bom. Ele cura porque Ele te ama. Ele cura porque Ele sente compaixão de nós. E se nós tivermos um coração quebrantado, sincero, diante do Senhor, Ele nos alcança. Você não está entendendo. Tem que ser sincero com Deus. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Verdadeiro é aquele que fala a verdade. Senhor, eu pequei. Senhor, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno, como falou o centurião. Mas se for da tua vontade, cura minha ferida, cura meu filho, liberta fulano, liberta ciclano. E Deus vai alcançar. Porque Deus é misericordioso por meio de Jesus Cristo. Isso é graça. Favor imerecido. E tem gente que fala, eu ganho dinheiro porque eu faço isso, aquilo. Não, você ganha porque Deus é bom. Porque você pode fazer o que você quiser, ou não fazer. E se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Presta atenção. Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos aqui aprendendo com Jesus. Então esse aqui é um estudo que é conhecendo Jesus por meio dos evangelhos. Muito bem. Eu vejo que a maior parte das pessoas oram assim, Senhor, me dá, Senhor, me ajuda, Senhor, não sei o quê. Tudo bem, não está errado, não estou dizendo que está errado. Eu acredito que é uma fase da espiritualidade e da intimidade que você tem com Deus. Jesus aqui, ele não pede para o Pai, ele declara, jovem, a ti te digo, levanta-te. Você não entendeu? Nós estamos orando errado. Nós temos que dizer assim, Senhor, cura minha barriga. Não, doença, eu estou te dando uma ordem, sai do meu corpo agora, em nome de Jesus. Ferida, seca agora, em nome, isso é ordem, pelo poder de Jesus Cristo, isso é autoridade espiritual que nos foi dada, a quem é cristão e quem crê. Eu acredito, mas o fulano não é cristão, nunca foi na igreja, mas se ele crê e manifestar esse poder pela fé, quem falou que é para quem está dentro da igreja? Aonde que está escrito? Quem deu essa mensagem? Se o próprio centurião, ele não estava na igreja, ele era um romano, e ele foi lá pedir para Jesus, Jesus curou ele. Então, vamos parar de ser religioso e vamos manifestar o poder de Deus. Vamos parar de ser religioso, vamos manifestar o poder de Deus na terra. E eles verão que nós somos filhos de Deus, abençoados. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Ele deu a ordem, o defunto obedeceu. E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor. Ficaram assustados. Quem é esse aí que está fazendo o defunto acordar? Glorificavam a Deus. Esse aqui é o objetivo. O objetivo não é mostrar que você tem poder. O objetivo é glorificar a Deus. O objetivo do milagre é que as pessoas creiam que Deus tem poder e Ele pode curar e libertar. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou esse povo. Eles viam Jesus como profeta. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então vamos lembrar que para os judeus, né, eles esperavam um Messias que seria descendente de Davi. Eles tinham essa promessa por conta dos profetas que anunciaram a vinda de Jesus. Então no livro de Mateus, nós vamos ter Jesus com o perfil de o descendente de Davi, o rei, né?
o descendente da genealogia de Davi, sangue real. No livro de Mateus nós temos que Jesus, ele veio para os judeus e ele veio cumprir as profecias dadas ao povo judeu. No livro de Marcos, Jesus é um servo, ele veio para servir. Então a ótica, a estrutura, os relatos, eles vão apresentar Jesus servindo, né? Aquele que veio para servir e dar sua própria vida. Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o que nós estamos lendo, Jesus veio como homem. Então ele tem compaixão, ele sensibiliza, ele alcança os pobres, ele sente a mesma dor dos miseráveis, dos aflitos. Então ele se iguala a um ser humano. Então é Deus que se diminui na forma de homem para que nós possamos entendê-lo, para que a humanidade possa entendê-lo, compreendê-lo e interagir com ele. Então Deus se diminui porque do pecado do homem deixou o homem tão distante de Deus que seria impossível nós alcançarmos Deus. E Deus agora diminui, encarna em Jesus Cristo, Jesus com essa missão, porque ele vem com a missão de ser o Verbo encarnado, para que nós possamos ter, por meio dele, um relacionamento com Deus. E o livro de João é um livro mais espiritual, que aponta Jesus como o próprio Deus encarnado. No princípio era o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e por intermédio dele tudo se foi feito, né? Nada do que foi feito se fez sem ele. Então Jesus aqui, no livro de João, ele é visto como o próprio Deus encarnado. Então é a divindade, Jesus como divindade. Aí algumas pessoas gostam de pregar mais no livro de João, porque é mais espiritual. Outros, se você está pregando, por exemplo, num dia de culto onde só tem a igreja, normalmente se prega o livro de Mateus, porque o conteúdo é voltado mais para o sistema religioso. E os outros, cada um com seu perfil, tem uma identidade maior para você se comunicar com as pessoas. Então você vê o cuidado de Deus, até na inspiração dos evangelhos, em deixar quatro evangelhos para alcançar 4 perfis de pessoas, né? 4 espécies de sociedade, de costume. Então Deus quer alcançar o mundo. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, então é o mundo. Então se é para o mundo, tem que ter uma linguagem própria para cada tribo. A igreja tal é assim, é assim, né? São tribos, são pessoas que têm costumes diferentes, linguagens diferentes, e elas se organizam de forma diferente. Mas o Deus, Criador do céu e da terra, é um Deus único. E Jesus também é único. Quem crê em Jesus, crê em Deus. E quem crê em Deus, crê em Jesus. Olha só, e aí a gente começa entendendo melhor a estrutura da Bíblia, e a gente começa entendendo melhor por que as coisas são assim. Isso é bacana para você melhorar a sua fé e não deixar nenhuma lacuna, nenhum vazio aí, nenhuma dúvida, e ainda fortalecer aí o seu arcabouço intelectual, os seus conteúdos, né? Para você poder ter elementos para pregar, ensinar e falar sobre a Bíblia, que é um livro muito polêmico, é um livro muito discutido, a palavra de Deus. O filho da viúva, então vocês viram que ele ressuscitou o filho da viúva com uma ordem, uma autoridade do Pai, dizendo: levanta-te. Eu quero que você preste bem atenção nessa passagem, guarda bem no seu coração, porque as orações têm que mudar. Nós temos que mudar nossas orações e manifestar a oração com intercessão direta, imperativo, determinando. Então eu vou orar pela água, eu declaro que a água é poderosa, ela tem poder para curar. Eu declaro que a água é abençoada, eu digo: água abençoada, você tem poder, e eu recebo esta cura
por meio da água, por meio do poder de Deus, em nome de Jesus. Eu estou declarando, afirmando, né? Eu não estou colocando dúvida aqui, nem pedindo somente. Eu já passei da fase de pedir. Por quê? Ah, mas o certo não é pedir? Não, eu passei da fase de pedir. Por quê? Porque pedir é para quem não é da casa. Quem é da casa não pede. Quem é da casa tem liberdade para abrir a geladeira, para pegar comida, para comer, para se beneficiar dos benefícios da casa, né? Para desfrutar dos benefícios da casa. Se você é cristão, crê que Jesus morreu na cruz por você, pela sua vida, e entregou sua vida para Jesus, então todo o poder nos foi dado. E agora nós vamos manifestar o poder. Vamos a ele. Oh, glória a Deus. Obrigado pela sua participação. É a live da Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Você já tentou fazer o bem? Fazer o bem faz bem. Ó, tem gente que fica socado dentro de casa, fica triste, deprimido. Quer passar essa tristeza? Eu vou te dar um remédio. Vai fazer o bem. Sai da tua casa, vai no hospital, vai orar por alguém, vai visitar um parente, vai levar um saquinho de pipoca para uma criança no meio da rua, faz alguma coisa, dá comida para um cachorro, faz alguma coisa. Mas tem gente que é ruim, tem gente que bate no cachorro, bate no gato, briga com o vizinho e quer estar de bem com a vida. Não dá, não vai estar de bem com a vida. Fazer o bem faz bem, você tem que investir, você tem que semear no teu coração. Quando você faz o bem, parece que você está fazendo por aquela pessoa. Quando você faz o bem, a impressão que a gente tem é que a gente está dando alguma coisa e vai ficar sem nada. Essa é a impressão, um sentimento de perda. Está errado, é o contrário. Quando você investe no bem, você está semeando no teu coração. Você está mudando a natureza sua para uma natureza divina. Porque é uma característica de Deus. A longanimidade, a bondade, o amor, a temperança é uma característica de Deus. E quando você manifesta os atributos de Deus, você se parece com Deus. E quando você se parece com Deus, o poder de Deus está em você. E aí você fala, acontece. Você põe a mão, frutifica. E aí o poder de Deus começa a manifestar na sua vida. Isso é muito bacana, é muito legal isso aqui, muito bonito. Agora, você precisa treinar isso aqui não é magia, não é varinha de condão. Isso aqui é exercício da fé e do poder de Deus. Exercício da fé e do poder de Deus. Quer exercitar o poder de Deus? Quer ver milagres e maravilhas? Sai orando pelo povo no meio da rua aí, dá uma de louco. Vai pôr na mão e vai declarando. Recebe a cura, recebe, vai falando. Você vai ver o que vai acontecer. O poder de Deus manifesta. Porque não é por conta sua. Não é porque você levantou a mão. É porque Deus tem um nome a zelar. E todo aquele que o serve, o nome dele precisa ser zelado. E ele cumpre a sua palavra. E se você fala Deus abençoe, Deus cumpre a palavra dele. E se você está falando aquilo com maldade, é você que vai se lascar, porque aquele lá recebeu a bênção. E você teve maldade no coração, então você vai receber segundo o teu coração. Então toma cuidado, tá? Seja verdadeiro, por favor. Mensagem de João Batista a Jesus, capítulo 7, versículo 18. Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje nós estamos rápido, porque nós perdemos a aula da semana passada, por conta do sinal. Estou tentando acelerar aqui para a gente compensar o tema e avançar aqui no livro de Lucas, tá bom? Anota aí, qualquer dúvida você entre em contato comigo no 011 99 709 3919, manda tua mensagem lá que eu te respondo. Oração, o que você quiser, tiver no nosso alcance, nós fazemos, tá bom? E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. Foram contar para o João, ó João, está acontecendo isso aqui. João, olha lá, milagre. João, olha lá, ressuscitou. João, lembra do centurião? Foi curado o servo dele. João, os milagres estão na rua. Tá um rebuliço lá em Jerusalém que você precisa de ver. Por onde ele passa, Cafarnaum, por onde ele passa, está acontecendo um monte de coisa. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? É estranho, né? Porque
Não era para João fazer essa pergunta. O próprio João Batista, que batizou Jesus e viu a pomba sobre ele, e agora ele manda dois perguntar se é ele ou se tem que esperar outro. Veja como até as pessoas mais fortes, elas podem ter dúvida, ou o inimigo pode colocar a dúvida. Então a dúvida ela é normal, ela tem que tomar cuidado, porque isso não pode acontecer. Nós não podemos gerar dúvida e nem alimentar dúvida. Temos que vigiar nesse sentido. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Sabe o que eu acho interessante aqui? Quando você, nessa época aqui, quando eles mandavam alguém dar um recado, o recado era ipsiliteris, era ao pé da letra. Eles não mudavam nem a frase, eles perguntavam do jeito que o cara falou. Boca de quem mandou. Ele pergunta exatamente como João anunciou a pergunta. Isso é um sinal de obediência. Hoje você faz uma pergunta para alguém aqui, vai lá e pergunta isso aqui, o cara volta com uma resposta diferente. Você fala: o que aconteceu? Não, eu perguntei isso. Não, mas não foi isso que eu falei para você perguntar isso aqui, rapaz. O povo não consegue obedecer nenhuma ordem simples de fazer uma pergunta. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Então, quando eles perguntaram, na mesma hora Jesus já operou os milagres e maravilhas, demonstrando, agindo. Fica uma mensagem aqui. Você conhece o homem é pela atitude, não é pela palavra, só pela palavra. Você conhece a árvore pelo fruto. Então eles vieram, João Batista falou para eles irem e perguntar para Jesus se Jesus era ele, o Messias, ou se tinha outro que viria. Jesus, antes de responder, já operou milagres e maravilhas, para eles verem, demonstrou. Então você conhece pelo fruto, pelo que a pessoa dá. Aí depois ele vai falar. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia o evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Bem-aventurado. Então, Jesus fala o seguinte: olha, você está vendo aí? Fala para João Batista o que você está vendo. Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Olha o comportamento, olha as atitudes, não só a palavra, né? Mas se você quiser conhecer o seu filho, saber se ele está no caminho bom, quer conhecer o seu marido, sua esposa, não sei, o seu patrão, você analisa o comportamento dele, onde ele anda, com quem ele anda, o que ele faz, né? Se ele é enrolado, se ele é atrapalhado. Se for atrapalhado, não se engana com conversinha na orelha. Vai nos frutos. Os frutos não mentem. Você conhece a árvore pelo fruto. Mais uma live maravilhosa aqui da Associação Cristã Pro Bem. Fazer o bem faz bem. Obrigado pela sua participação. Hoje nós estamos aqui em ritmo de... Hoje não foi cortado, né? Parece que deu certo aqui o sistema que eu fiz para poder o sinal não cortar. Obrigado pela sua participação, Neide Isabel de Amorim, graça e paz. Boa noite, pastor, e a todos os participantes. Tá dado aí o boa noite da Neide. Boa noite para a família da Neide, boa noite para a dona Irene, boa noite para o Taylor. Samuel Taylor, Deus abençoe sua vida. Missionário Samuel Taylor. Qualquer dia eu vou chamar o Taylor aqui para vir falar aqui aqui na live, hein? Fala para ele se preparar aí que ele vai trazer uma mensagem. Quero ver o Taylor. Denilza Anjos e Claudir Pilverson estão assistindo também. Muito obrigado pela participação de vocês, a Denilza Anjos e o Claudir também. Obrigado. Nem todo mundo eu consigo ver aqui na live. Se eu não falar seu nome, não fica chateado comigo. É porque não aparece todo mundo aqui, tá? Os que eu estou vendo, eu estou falando. Obrigado pela participação.
Obrigado, Deus abençoe. Neuza Katsubi, Neuza, paz, pastor. Pai do Senhor, Neuza. Deus abençoe sua família, seus filhos, Deus abençoe sua vida. Otávio Aires, lá do Guarujá, apareceu, hein, primo? Tava sumido, apareceu aqui na live. Deus abençoe sua vida. Um abraço para Yolanda. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus para Yolanda e para toda a família aí no litoral. Jorge Carlos, minha irmã, Deus bendiga, Jorge Carlos. Ah, saudades de você, Jorge Carlos. Deus abençoe sua vida. Fábio de Souza Santos, olha aí, Fábio. Obrigado pela sua participação. Toda segunda-feira, a partir das 21 horas, nós estamos estudando a Bíblia aqui, lendo. E você não perca, hein? Venha em todas, tá bom? Neide Isabel, já falei. Jonas Rei, meu amigo Jonas, a paz do Senhor Jesus. Jonas Rei, lá do Ministério Carruagem de Fogo, né? Saudação para o seu pastor lá, para o povo de Deus lá do Ministério Carruagem de Fogo. Jonas Rei conserta rodas, a linha roda de moto. Se quiser o contato dele, é só pedir aí. Entortou a roda da moto, o Jonas deixa ela redondinha, balanceadinha. Obrigado. Lucas Mamani, Deus bendiga meus irmãos aqui do Labitare. Lucas, Evelyn, toda a família Mamani. Deus abençoe os irmãos aqui do Labitare. Ideal Despachante do litoral também, o Daniel lá do Ideal Despachante. A paz do Senhor Jesus. Cristo, foi batizado, uma benção, hein? E aí, como é que tá a vida de batismo? Quantas vitórias aí, Daniel? Deus abençoe. Lá do Ideal Despachante. Deus abençoe a todos vocês. Será que eu esqueci alguém aqui? Se eu esqueci, me perdoa. Eu não sei se eu esqueci. Se eu esqueci, tá esquecido, né? Fazer o quê? Agora nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Lucas. Você tá gostando da live? Compartilha para nós aí. Compartilha se você tá gostando, se tá sendo bom, proveitoso. Deus vai operar milagres hoje aqui por meio da água, por meio do... Pega seu copo com água, enche um copinho aí, ou pega uma garrafinha. Nós estaremos orando pela água e eu creio que o Senhor Jesus pode curar por meio da água. Nós paramos aqui aonde? Capítulo 7, livro de Lucas, versículo 24. Pega seu copo com água. Nós estaremos orando pela água. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 24. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. É a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo 24, diz assim: E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João. Veja, João veio perguntar de Jesus. Agora Jesus vai dar testemunho de João. Que saístes ver no deserto? Ele faz uma pergunta. Uma cana abalada pelo vento. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Ele está falando de João. Este é aquele de quem está escrito, já estava profetizado: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparar diante de ti o teu caminho. Então João foi colocado aqui como o anjo que veio antes de Jesus para preparar o caminho para Jesus Cristo.
E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então no reino de Deus, o menor é maior que ele. Olha quanta gente poderosa tem no reino de Deus, hein? E todo o povo que ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, porque eles já conheciam a João, o Batista. Deixa eu falar para você uma coisa. Olha, se você pudesse se batizar nas águas, se batiza, viu? Tem um monte de cristão aí que não se batiza, velho. Eles fazem metade, meia boca. A ordem é ir de pregar o evangelho, aquele que crer e for batizado. Se você já aceitou Jesus, se batiza. Que mal que tem? É o batismo nas águas representando o arrependimento e o novo nascimento. Faça o batismo, não dá legalidade, não dá brecha. Cumpre aí a missão, cumpre a ordenança daquilo que foi ordenado para que nós fizéssemos, tá bom? E todo o povo que o enviou e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei, os religiosos, sempre estão, né? Rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele. Olha aí. Recusaram, trouxeram para si uma condenação desnecessária, né? Desnecessária. Muito orgulho, que mal que tem batizar. É o batismo do arrependimento. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não choraste. Faz pela metade, né? Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Então veja, João Batista era muito simples, não comia pão, não bebia vinho, e não estava bom para eles, não honraram, não aceitaram, falaram que era endemoniado. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizeis: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Então nenhum nem outro, eles não aceitam nada, o orgulho não deixa aceitar. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Olha. Deixa eu ver se falta muito para terminar aqui. Deixa eu ver o horário. Agora vai falar da pecadora perdoada. Eu acho que nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Vamos fazer a oração da água, que é uma bênção, a oração da água. E você que pegou sua garrafinha, você que pegou sua água aí, vamos orar pela água. Eu também ia à cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.
orar, tá? Lembra que eu falei aqui para nós determinarmos e colocar nossa fé em ação? Então você vai determinar. Eu vou aqui determinar no meu copo e no seu, e você determina também no seu. Querido Deus, Criador do céu e da terra, em primeiro lugar te louvamos e te agradecemos. Graças rendemos a Ti por esta água, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela salvação, obrigado pelo perdão dos pecados. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Agora, Pai Santo, nós nos utilizamos do poder que nos foi concedido na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós determinamos que esta água agora tem poder de cura e de libertação. Está transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que esta água é maravilhosa, santa, separada, abençoada, curativa, libertadora. E ao tomarmos, seremos curados. Todo mal sairá em nome de Jesus. E o teu nome será glorificado mais uma vez pelos testemunhos que eu já vejo sendo contados para todos saberem que o Senhor é Deus, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós declaramos que esta água tem todo o poder e autoridade do céu na terra. Agora, ao bebermos, o milagre está acontecendo e nós estamos sendo curados em nome de Jesus. Beba comigo. Associação Cristã Pro Bem, fazer o bem faz bem. Mais o final de mais uma live. Quero agradecer sua participação. Muito obrigado por você estar conosco, nos ajudando. O nosso CNPJ é 23 411 154 0001 71. Esse é o nosso CNPJ. Pode fazer Pix. Pode verificar aí que nós estamos estabelecidos. Se quiser ser associado, entre em contato comigo no 011 99 709 3919. Vai ser um prazer. Quer oração? Liga para mim também. Manda mensagem lá no WhatsApp do 99 709 3919. E assim que possível eu te respondo, tá? Nem sempre eu respondo na hora, mas assim que possível eu te respondo. Vai ser um prazer orar por você. Eu vou orar agora e vou me despedir desta live abençoada. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo contigo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que o Espírito Santo também possa nos consolar, trazer paz, alegria, um bálsamo de alegria. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Guarda esse povo de Deus, todos aqueles que estão aqui nos honrando e os que vão ver ainda aí nas redes sociais. Livra do mal, Pai, do homem perverso, da bala perdida. Livra-nos do mal, Pai. Protege-nos, acampa o teu anjo, Pai, a nosso favor, em ajuda, Pai,
do teu povo. É o que nós pedimos também em nome de Jesus. Amém? Você quer uma bênção apostólica? Levante suas mãos para o céu, num gesto de quem vai receber algo. Que o grande amor de Deus, o Pai, Abba, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Filho, as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, Consolador, estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. E você diz, amém, glória a Deus. Obrigado por mais uma live, mais uma participação. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de